queridos companheiros, boa noite. Que o Mestre Jesus, nesse momento, nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, com muita força e ânimo, para quando a gente encerrar o nosso estudo, a gente possa estar mais fortalecido, ter mais esperança no coração para continuarmos a nossa caminhada da vida. Então, que o meigo nazareno possa nos amparar e nesse momento de estudo a gente poder refletir juntos para termos a tranquilidade necessária diante dos tormentos e das aflições. Já que o capítulo de hoje, nós escolhemos esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é muito interessante, porque é o maior capítulo do Evangelho. É o maior capítulo e tem o maior número de instruções dos Espíritos. E Kardec, quando ele monta, né, que ele codifica esta obra, que ele traz as mensagens e ele vai colocando, né, de uma forma, com uma lógica, ele inicia os primeiros capítulos trazendo as leis divinas, que são as leis de Deus, firmes, leis imutáveis, leis para o universo. Né? Nós começamos a não vir destruir a lei, quando Jesus traz, há muitas moradas na casa do Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele vem trazendo. Então, primeiro ele traz as leis, e depois ele vai falar de nós, que aqui estamos na Terra, quando ele traz bem-aventurados os aflitos. E depois de bem-aventurados os aflitos, que vem no capítulo 6, o Cristo Consolador. Que depois dos sofrimentos, vem sempre o Cristo Consolador, que vai segurar, que vai nos amparar nessa caminhada evolutiva. Então, quando Jesus colocou bem-aventurados os aflitos, essa expressão de Jesus, o que ele está dizendo para nós? Felizes aqueles, né, diante na vida espiritual. Então, a visão de Jesus é sempre o ponto da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Nós vamos ver lá na questão 85 de O Livro dos Espíritos, que a vida verdadeira, a pátria verdadeira é a pátria espiritual. Que aqui a gente está fazendo esse pequeno estágio, daqui a pouco a gente retoma. A Terra é como um grande aeroporto, em que a todo momento tem gente embarcando e desembarcando. Então, nesse período que nós vamos estar juntos, quantos estão chegando aí nas maternidades com a sua mala para mais um estágio? Quantos estão embarcando com a sua mala, com as suas emoções, os seus sentimentos, estão embarcando de retorno à pátria espiritual? Então, essa terra. Então, Jesus coloca, por isso que ele diz que o reino dele não é aqui, porque aqui é passageiro. Então, quando ele diz bem-aventurados aflitos, o que ele coloca sempre do aspecto espiritual e não da terra. Uma outra situação que a gente precisa ver ao adentrar a este capítulo é a pergunta 536 de O Livro dos Espíritos, para a gente poder entender realmente as aflições. Quando os benfeitores colocam para Kardec, né, tudo tem uma razão de ser, tudo, até a pandemia, o isolamento social, tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão divina. Então, é algo para a gente ver, porque nesse instante nós estamos com as casas espíritas, a casa física fechada. Mas a casa espiritual, a casa espírita, estão todas abertas. E quando nós, nesse momento, estamos conectados, né, pela bênção aí desse instrumento que é a internet, tendo o Caibar Schutel, que é esse espírito que trabalha nessa divulgação doutrinária diante da internet, que ajuda, né, nesse trabalho, o que nós vamos ver? Nós estamos conectados com o pensamento. Então, aquelas vibrações da casa espírita, nesse instante, emana por toda a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Teve as companheiras que mencionaram que nem estão no Rio de Janeiro. Então, olha a propagação do Evangelho do Mestre Jesus, porque os discípulos multiplicados somos cada um de nós, levando essa possibilidade. Então, a gente entender nessa pergunta 536 do Livro dos Espíritos, tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. E por que nós somos aflitos? Aí quem nos explica é Santo Agostinho,
no capítulo 3 do Evangelho, Santo Agostinho diz assim: característica de quem está reencarnado na Terra. E ele diz ser rebelde à lei de Deus. Então, a característica nossa, encarnado na Terra, é ser rebelde. E quando ele diz ser rebelde à lei, a gente já conhece a lei divina, a gente já sabe, mas a gente ainda não faz. E é rebelde, aí sofre. E vem os tormentos, e vem as aflições. E Santo Agostinho também ele chama a atenção, nesse capítulo 3, lá no item 15, que nós, enquanto espíritos, iríamos passar por dificuldades, tanto em relação à perversidade do próprio homem, como a inclemência da natureza. Então, esse contato que nós temos um com o outro, essas dificuldades, fazem com que esses sofrimentos vão acontecendo. E lembrando que nós temos uma vida, que a vida não começou no berço. Então, cada um de nós vamos ter as causas das aflições do passado ou dessa existência do qual estamos aí vivendo. Então, Kardec coloca bem-aventurados os aflitos, porque de acordo com passarmos por essa existência, essas dificuldades, essas dores, teremos de uma forma melhor a nossa colocação na pátria espiritual, para sermos bem-aventurados ao retornarmos à pátria espiritual. No item 18 desse capítulo 5, Lacordaire ele dá uma mensagem chamada O Bem e o Mal Sofrer. E ele inicia dizendo assim para a gente: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer seja no trono, quer seja na miséria. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. Muitas vezes não é uma dificuldade econômica, mas é uma dificuldade íntima. E agora que o nosso planeta, cada vez nessa caminhada evolutiva, né, dessa melhora moral, cada vez mais os processos morais, a nossa consciência vai gritando, e é como a benfeitora Joana de Ângeles diz, trazendo doenças emocionais para não despertar de vivermos a lei divina e sermos verdadeiramente felizes. Que a partir do momento que vivemos, fazemos a lei de Deus, nos aproximamos da felicidade. Não fazemos a lei, somos rebeldes à lei, nos afastamos dela, abraçamos o sofrimento. Né? Como a pergunta 614 de O Livro dos Espíritos vai falar da lei natural. Então, Lacordaire diz que nem é todo que sofre que é bem-aventurado. Uma vez nós tivemos uma companheira que ela falou assim: olha, Odilé, espírita gosta de sofrer. O espírita diz, não, porque eu tenho que sofrer. Né? E não é dessa forma que os benfeitores vêm dizer para nós. Termos um entendimento pelo qual estamos passando, mas não é gostar de sofrer, porque nós não nascemos para sofrer. Nós reencarnamos para aprender e irmos nos aperfeiçoando. Com isso, o sofrimento vai ficando maior, porque o entendimento vai dando resignação, aumenta a nossa paciência e passamos pela dificuldade de uma forma mais leve. E Lacordaire prossegue. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, o que é uma prova bem tolerada? Principalmente quanto aos queixumes, as queixas, as lamentações. Muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas à queixa que a criatura ela já reclama aquilo, né, sem pensar. Aquilo se torna uma constante em sua vida. Em nenhum momento ela percebe. Então, quanto mais a pessoa reclama aquela situação, é como uma areia movediça e você vai ficando envolvido cada vez mais naquela situação. Então, por isso que ele diz, né? Nem todos sabem sofrer. Agora, somente as provas bem toleradas podem levar ao reino de Deus, que é essa tranquilidade maior, ao sabermos, a retornarmos para a pátria espiritual, e o guia espiritual a nos receber, falar assim, seja bem-vindo, meu filho, minha filha, você cumpriu a tua parte. Porque já sabemos que nada acontece por acaso e sempre com permissão divina. E Lacordaire, ele nos chama a atenção quando ele diz assim, o desânimo é um erro,
Então, companheiros, diante das aflições do qual estamos passando, se nós estudamos na casa espírita que a lei é de progresso, que Jesus é o governador do planeta, que Deus, né, tudo acontece diante da sua justiça e de misericórdia, quando vemos que o desânimo chega ao nosso coração em função de um acontecimento como esse que envolve toda a humanidade, a gente não pode desanimar. Ou se a gente desanimar, imediatamente, o que eu posso fazer em relação a isso? Vou rezar, vou ver o recurso que a doutrina espírita me traz, a leitura do Evangelho, a prece pedindo aos benfeitores da casa para que possam nos auxiliar, mas não deixar, porque ele traz para nós que o desânimo é um erro, que a gente desanima, como de uma forma vulgar a pessoa fala, a criatura, né, joga a toalha e ela desiste daquelas situações. E a gente tem percebido quantas criaturas andam desanimadas, achando que nada vai melhorar, que está tudo muito ruim. Então, de que maneira, como Jesus nos falou, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e passarmos pelas dificuldades, né, evitando o desânimo, se entrarmos nele, procurarmos sair da melhor forma possível para realmente termos aquela dificuldade, mas sair com o aprendizado dela. Mais à frente, Lacordaire diz assim: quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, depois que a gente passar por essa dificuldade toda que a gente está vivenciando agora, com paciência, contendo a cólera muitas vezes dentro de casa, porque as pessoas precisaram agora estar nos seus lares, junto às vezes com desafetos, numa dificuldade maior, é o momento da gente trabalhar nossa paciência, cuidado com a irritabilidade, com a cólera, para que a gente possa superar todas as dificuldades. Então, em verdade, nós estamos num grande treinamento, num grande aprendizado. E sempre questionar o que a vida está dizendo para mim. Esses ensinamentos que esses benfeitores trazem, como Lacordaire, como Kardec, Santo Agostinho e tantos benfeitores mais, e quando a gente assiste um estudo é para poder trazer para a nossa vida. O que aquilo significa dentro do meu contexto? Qual é a aflição que eu estou passando neste momento que mais está me preocupando e de que forma, com os ensinamentos de Jesus, eu posso passar de uma maneira mais leve e melhor, realmente aprendendo aquilo, né, que me cabe aprender dentro desse planejamento. Nesse capítulo 5, vamos agora ao item 12. E quem fala é Kardec, quando ele traz para nós motivos de resignação. E a gente gostaria antes de fazer uma diferença, o que é resignação e o que é acomodação. Porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, acomodação, as coisas ocorrem e a gente cruza os braços e fica esperando algo acontecer. A própria vida dá o rumo, né? Então, a pessoa fica ali acomodada, parada. E o que é resignação? É fazer tudo o que a gente pode para melhorar. Né? Tudo que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades na resolução daquele problema, daquela dificuldade. E percebermos, quando não tem mais as coisas para fazer, acabou as possibilidades, aceitar com o coração. Por quê? Porque sabemos que são os desígnios de Deus dentro daquela circunstância pelo qual nós precisamos passar. Então, fica diferente. Então, a resignação, a criatura faz tudo. Reza, pede, vai ver da forma no mundo material que pode fazer. Não tem mais o que fazer aí, realmente aceitar com o coração. Então, Kardec nos chama atenção para esse motivo de resignação. E ele diz assim: por essas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica a compensação que espera os que sofrem. E a resignação, que faz bem dizer o sofrimento como pronúncio de cura. Então, quando passamos por um sofrimento, há um prenúncio de cura.
é porque algo é necessário naquele instante para que tenhamos a pacificação melhor depois. Tem um caso no livro Nosso Lar, da Dona Laura. Dona Laura, companheira, que André Luiz depois fica, né, na casa de Dona Laura por um tempo, antes dele começar todo o trabalho, e André Luiz acaba tendo um contato muito próximo com Dona Laura. E tem um instante já que Dona Laura já está para reencarnar. Então, reúne as pessoas na casa de Dona Laura e daqui há uma aproximação do reencarne daquela companheira. E Dona Laura, numa conversa com André Luiz, ela traz que ela, quando desencarnou, ela não passou pelo processo do umbral. Embora teve aquele momento de perturbação espiritual, que sabemos que é natural a todas as pessoas, como nos fala o livro Céu e Inferno, né? Aquele momento em que a pessoa ainda não tem a consciência, mas Dona Laura, ela já acorda em Nosso Lar de uma maneira já de uma assistência, e ela coloca por que ela não teve tanta dificuldade? Pela vida que ela teve. Dona Laura ficou viúva muito cedo, com muitos filhos, um problema financeiro para sustentar aqueles filhos, ela não tinha tempo para muita coisa, né? Cuidar das crianças e trabalho, aquilo outro. Então ela diz para André que aquelas dificuldades pela qual ela passou, de alguma maneira, colocou-a, né, numa diretriz de trabalho, de pensamento elevado, de várias situações em que ela pôde passar pela existência e, ao chegar ao plano espiritual, se vê de uma forma muito boa, né? Muito bem. Joana de Ângeles, inclusive, a benfeitora fala assim: o momento perigoso para o cristão é o momento da ociosidade. Porque quando a gente está com um problema, a gente reza mais, pede mais, né, procura, e aí fica o pensamento mais canalizado. Então, Kardec nos fala nesse item 12 do capítulo 5, que quando Jesus, né, diz bem-aventurados os aflitos, ele já diz que vai ter uma compensação para quem sofre, que a pessoa não está sofrendo aquilo, né, de uma forma aleatória, não é isso, que vai ter a compensação de acordo com a maneira pelo que passar. E a resignação com prenúncio de cura, porque tem um motivo pelo qual estamos passando. Então, se hoje vivenciamos esse momento planetário, há um motivo planetário para que todos nós. Agora, como cada um está enfrentando, aí é particular, próprio de cada coração, né? Prossegue Kardec. Essas palavras, né, bem-aventurados aflitos, ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são dívidas das vossas faltas passadas, como nós temos, né, as causas anteriores das aflições. Então, nós vamos ter as causas anteriores, algo que eu fiz no passado e que preciso estar, de alguma forma, ressarcindo diante da lei, aprendendo diante da lei, algo, né, dessa vida, que às vezes não é do passado, mas são situações dessa vida que a gente provocou. E ainda uma situação dos tormentos voluntários. Não há previsão do que eu passe por aquilo, mas eu procuro o sofrimento, por uma negligência, né, por um descuido, por excessos, por várias situações, eu caio num tormento voluntário que não era para eu passar por aquela história. E Kardec prossegue. Então, que essas nossas dores são dívidas nossas, né, de faltas do passado. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, companheiros, a gente, como vemos também, nessa situação da Terra, nesse avanço moral cada vez mais que está ocorrendo, estamos ficando mais tempo reencarnados. A média de vida do brasileiro já está ultrapassando aí 70 e poucos anos. Por que estamos ficando mais tempo reencarnados? Para que possamos aproveitar mais a nossa reencarnação. Esta reencarnação do qual estamos é o ápice do nosso desenvolvimento moral. E precisamos aproveitar.
a todo momento, a todo instante, ainda mais, né, como o companheiro Sérgio falou logo no início, como essa doutrina que vem nos esclarecer. Então, esse aprendizado que a doutrina traz, que é o que Jesus trouxe, que é o cristianismo redivivo, nos auxiliar de que maneira eu estou realmente nessa evolução diante de tudo que os benfeitores trazem, do qual nós vamos, né, estudando, lendo e vendo. Então, como Kardec traz, se passamos pelas dificuldades de forma paciente, não é acomodado, mas de forma paciente, vai poupar séculos de sofrimento na vida futura. Não, vamos repetir, igual aquele aluno no colégio que repete e sempre vendo a mesma coisa, cada vez vai ficando aquilo mais complicado, mais chato, porque ele já viu, mas ainda não aprendeu, e aí precisa aprender. E Kardec prossegue. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, porque Deus, na sua misericórdia, diante das dificuldades, das faltas que a gente vai cometendo, né, na nossa existência, no sentido do aprendizado, Deus não nos cobra olho por olho, dente por dente, como era trazido na época de Moisés, mas é envolvido na lei de amor e da misericórdia. O Pai é de misericórdia e não nos fez para sofrer, mas para aprender. Mas existem essas aflições que são comuns e necessárias no patamar evolutivo do qual estamos vivendo. Prossegue Kardec. Esse é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados aflitos porque serão consolados, são felizes porque se quitam, e após a quitação serão livres. Então, quando a gente tem um sofrimento muito grande, aquilo é prenúncio de o final de uma expiação. Quando fazemos uma dívida, atualmente não tem tanto, mas antigamente que vinha aquele carnê, tu comprava alguma coisa, vinha um carnê, um carnê enorme para a gente pagar. Quando chegava no último boleto do carnê, aquilo te dava um alívio, te livrava daquela situação. Então, é como Kardec traz, né? Felizes são os aflitos nessa situação, porque eles se quitam, e após a quitação, estão livres daquela história do qual estavam presos por terem, em algum momento, se comprometido com a lei de Deus. E a lei de Deus não precisa ninguém ver, basta eu fazer algo contrário à lei. Por quê? A lei está em mim, então se eu fiz errado, contrário à lei de Deus, no momento em que eu faço, é como se eu assinasse um contrato de restabelecer aquilo do qual eu desequilibrei. E depois Kardec diz assim: entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Porque às vezes a gente fala, porque isso é coisa do passado. E o que eu estou fazendo agora? A gente precisa estar atento a isso. Será que agora eu estou arrumando problema para o futuro? Discussão com o vizinho, estou arrumando inimigo para o futuro? Problema no trabalho, as dificuldades dentro de casa. Então, a gente precisa ter olhos de futuro. Então, será que hoje, né, que eu posso estar fazendo algo, indo de encontro à minha própria saúde física? O que eu faço que, às vezes, eu estou arrumando tormentos voluntários e ainda ficando nesse emaranhado, desequilibrando a lei que habita dentro de mim, como é colocada na nossa consciência, né? Cada um de nós com a lei em sua consciência. E traz Kardec: portanto, se lamentarmos as aflições e se não aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusamos a Deus de usar de injustiça, contraímos nova dívida, que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do momento. Então, se nós vemos que nada acontece, né, quando o livro dos Espíritos nos traz, que nada acontece sem permissão divina, e eu me revolto diante daquele sofrimento vivido, uma das situações que eu já estou é diante da misericórdia de Deus, sendo um filho rebelde, que não entende aquele processo do qual se está passando. Então, a gente precisa sempre ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e procurar entender o que estamos precisando aprender
nesse momento pelo qual estamos passando. No livro Reconforto, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel tem uma página chamada Não te aflijas. E Emmanuel diz assim: quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Então, não eram a esses que Jesus se referia, né? E ele diz, referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna e por se consagrarem à caridade. E, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. E como falamos desse instante, né, que todos nós estamos passando, a gente vê criaturas, né, nos jornais, na mídia, que estão sofrendo as dificuldades do isolamento social, muitas vezes sem o trabalho, e estão ajudando outros, fazendo. Então, como Emmanuel, né, nos diz nesse livro Reconforto, quando ele diz bem-aventurados, são esses aflitos que estão passando por dificuldade, mas mesmo diante das dificuldades, ele está procurando o que eu posso fazer para ajudar a criatura, vou fazer uma campanha, vou fazer, então sempre está ali e com certeza vai sendo suavizado aquela passagem pelo qual ele está vivendo e com certeza o aprendizado vai sendo maior. No livro Após a Tempestade, pela psicografia de Divaldo, a nossa querida Joana de Ângeles, no capítulo 18, ela diz assim: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Espera, aguarda, o sol vai nascer de novo. Aquele dia nublado, aquele temporal às vezes horroroso, a situação, ela tem que ter calma, espera, o amanhã, o porvir vai ser melhor. Lembrando aí, né, Chico, quando trazia para todos, e como Maria de Nazaré falou para ele, tudo passa, tudo vai passar. E ela prossegue, aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. Então, companheiros, nessa doutrina abençoada, que é esse Consolador prometido que vem nos trazer, né? O espírita chora, chora, a gente fica triste, mas não se desespera, porque sabemos, né, que tudo tem uma razão de ser e que o futuro caminhamos sempre para o melhor, embora num momento, muitas vezes, de grande tempestade. Lembrando o meigo Rabi, que deitado na barca, quando a tempestade estava avassaladora, e os discípulos desesperados, e ele calmamente levanta e acalma a tempestade. Então, como a gente precisa vislumbrar sempre o meigo Rabi, nesse instante, nessa tempestade, tranquilizando a tempestade, tranquilizando o nosso coração, para a gente caminhar firme e sermos os bem-aventurados. E prossegue Joana, a divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Então, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, né? A divindade faz coisas que às vezes a gente não vê saída. Daqui a pouco algo acontece que fala, meu Deus, mas eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Né? Como surgiu uma saída, uma resposta a algo que eu não pensava que isso fosse ter. Então, a confiança em Deus, o momento sempre é de fé, é fidelidade ao Pai. Porque ter fé na festa, no churrasco, é tranquilo, é fácil. Mas é fé na tempestade. Então, é a fidelidade ao Pai, que é a confiança nele, embora nos momentos, né, das aflições, das angústias que nos chegam na dor de um ente querido que parte, companheiros, que dói o nosso coração. Mas veio o consolo dizendo, calma, não é adeus, é apenas até breve. E a gente vai estar junto. Então, isso console e nos fortalece.
E encerra a benfeitora Joana, esse capítulo 18, quando ela diz assim: se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus. Então, naquele momento, né, Jesus ali confiante em Deus, tranquilo. E ela prossegue. E de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado. De alma, porém, trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e de paciência, e na sua inquestionável fé em Deus. Então, é aquele momento, né, que precisamos ter de fé, de fortalecimento da fé, da misericórdia de Deus junto a cada um de nós, nesse caminho do qual estamos vivendo, nesse caminho do qual nós estamos passando, para sermos esses bem-aventurados que chegam. E a gente vai observar nesses nomes que são exemplos, né, para cada um de nós: Paulo, Madre Teresa, Joana de Ângeles, irmãos que passaram por dificuldades imensas, sofrimentos grandes, mas observamos sempre a chegada ao plano espiritual, a tranquilidade e muitas vezes Jesus para receber aquele que ele chegava, dando as boas-vindas para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então a gente vai vendo, né, como esse capítulo, quando é trazido para cada um de nós, vem sempre nos esclarecer, vem nos fortalecer e a gente trazer o que a doutrina fala para o nosso dia a dia. Qual é a aflição do qual eu estou passando? Que angústia é esse no meu coração que às vezes me faz entrar quase ao desespero? Então essa é a hora, companheiros. Não estamos na construção física das nossas casas espíritas, mas estamos na construção do templo que está implantado no nosso coração. Então é o momento, né, da ventania, é do fortalecimento e da fé. E para encerrarmos esse nosso encontro, já que estamos já quase que chegando ao final, nós gostaríamos de encerrar, como sempre, com Jesus, na anotação feita por João, no capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz para a gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz que bem-aventurados aflitos, e ele diz que ele também teve aflição, mas para a gente ter bom ânimo, e ele venceu o mundo, e a gente vai vencer sempre. E trazendo para as nossas vidas diárias essa representação do meigo Rabi da Galileia, que sustenta, que fortalece, através desses prepostos espirituais, que esses espíritos benfeitores que nos assistem e que nos sustentam em qualquer situação da vida. Muito obrigada pela oportunidade de trabalho e muita paz para todos vocês.